Olá, boa noite na paz do Senhor Jesus Cristo. É um prazer mais uma vez estarmos juntos para meditarmos, como de costume, na santa e gloriosa Palavra de Deus. E nessa noite vamos estar meditando no livro de 2 Reis, como de costume, mas hoje no seu capítulo número 10. O texto fala sobre a morte da família de Acabe. Então, assim diz o texto da Palavra de Deus. Ora, viviam em Samaria 70 descendentes de Acabe. Jeú escreveu uma carta e a enviou a Samaria, aos líderes da cidade, às autoridades e aos tutores dos descendentes de Acabe. A carta dizia: assim que receberem esta carta, vocês que cuidam dos filhos do rei e que têm carros de guerra e cavalos, uma cidade fortificada e armas, escolham o melhor e o mais capaz dos filhos do rei e coloquem-no no trono de seu pai, e lutem pela dinastia de seu senhor. Eles, porém, estavam aterrorizados e disseram: se 2 reis não puderam enfrentá-lo, como poderemos nós? Por isso, o administrador do palácio, o governador da cidade, as autoridades e os tutores enviaram essa mensagem a Jeú: somos teus servos e faremos tudo o que exigires de nós. Não proclamaremos nenhum rei, faze o que achares melhor. Então Jeú escreveu-lhes uma segunda carta que dizia: se vocês estão do meu lado e estão dispostos a obedecer-me, tragam-me as cabeças dos descendentes de seu senhor a Jezreel amanhã a esta hora. Os 70 descendentes de Acabe estavam sendo criados pelas autoridades da cidade. Logo que receberam a carta, decapitaram todos os 70, colocaram as cabeças em cestos e as enviaram a Jeú em Jezreel. Ao ser informado de que tinham trazido as cabeças, Jeú ordenou: façam com elas 2 montes junto à porta da cidade, para que fiquem expostas lá até amanhã. Na manhã seguinte, Jeú saiu e declarou a todo o povo: vocês são inocentes. Fui eu que conspirei contra meu senhor e o matei. Mas quem matou todos estes? Saibam então que não deixará de se cumprir uma só palavra que o Senhor falou contra a família de Acabe. O Senhor fez o que prometeu por meio do seu servo, o profeta Elias. Então Jeú matou todos os que restavam da família de Acabe em Jezreel, bem como todos os seus aliados influentes e os seus amigos pessoais e os seus sacerdotes, não lhe deixando sobrevivente algum. Depois Jeú partiu para Samaria, em Bet-Equed dos pastores. Encontrou alguns parentes de Acázias, rei de Judá, e perguntou: quem são vocês? Eles responderam: somos parentes de Acázias e estamos indo visitar as famílias do rei e da rainha mãe. Então Jeú ordenou aos seus soldados: peguem-nos vivos. Então os pegaram e os mataram junto ao poço de Bet-Equed. Eram 42 homens e nenhum deles foi deixado vivo. Saindo dali, Jeú encontrou Jonadab, filho de Recabe, que tinha ido falar com ele. Depois de saudá-lo, Jeú perguntou: você está de acordo com o que estou fazendo? Jonadab respondeu: estou. E disse Jeú: então dê-me a mão. Jonadab estendeu a mão e Jeú ajudou-o a subir no carro. Ele disse: venha comigo e veja o meu zelo pelo Senhor. E o levou em seu carro. Quando Jeú chegou a Samaria, matou todos os restantes da família de Acabe na cidade, e ele os exterminou conforme a palavra que o Senhor tinha dito por meio do profeta Elias. Até aí a leitura da palavra de Deus. E nesta noite nós queremos, em poucas palavras, falarmos sobre Jeú, o carrasco de Deus. Esse é o título do sermão desta noite: Jeú,
o carrasco de Deus. Mas o texto bíblico nos diz o seguinte, que com Deus não se brinca. A palavra de Deus ela está saturada de versículos, admoestações severas, alertas a esse respeito, que com Deus não se brinca. A palavra de Deus também diz lá no livro de Hebreus, o seu capítulo 10, no verso 31, que terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Saiba você, amado ouvinte da palavra de Deus, que a mão de Deus pesa. A mão de Deus ela é muito pesada sobre os filhos da desobediência, sobre aqueles que se rebelam contra Deus e contrariam o seu querer e contrariam a sua vontade. Deus então, Ele admoesta, Ele chama a atenção, Ele traz as suas orientações às pessoas para que elas possam se arrepender e mudar o seu comportamento. Mas quando o homem mantém o seu coração duro, quando o homem não se arrepende das suas más obras e quando o homem não se volta a Deus com arrependimento, então Deus executa o seu juízo. Deus coloca então a sua justiça em andamento e nessa situação realmente dura coisa, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Aí então a mão do Deus Todo-Poderoso começa a pesar sobre as nossas vidas. E aqui no texto que nós lemos, no texto de 2 Reis, no capítulo 10, nós vemos o cumprimento do propósito que o Senhor havia determinado para a vida de Jeú, como executor do juízo de Deus sobre a casa, sobre a família de Acabe, eliminando todos os seus descendentes. Neste mesmo capítulo nós vemos tudo isso se cumprir. E o propósito de Deus com tudo isso era executar a sua justiça, executar o seu juízo e, consequentemente, trazer o bem-estar da nação de Israel. Toda vez que Deus executa a sua justiça, que Deus executa o seu juízo, que Ele coloca em andamento o peso da sua mão sobre alguém, é para beneficiar os oprimidos, é para beneficiar a maioria, é para beneficiar o seu povo, é para beneficiar aqueles que nele confiam, porque Deus, Ele é o justo juiz, é o juiz de toda a terra. Deus vê, contempla todas as coisas e Deus não suporta, Deus não se agrada das injustiças. Nós também encontramos nesse mesmo capítulo a descrição da destruição por parte de Jezabel na casa de Acabe. E todos os que apoiavam a adoração a Baal. Então Jeú foi um instrumento de Deus para eliminar os descendentes, a família de Acabe, todos os seus aliados e todos aqueles que adoravam a Baal, a uma falsa identidade religiosa ou um Deus falso, um ídolo pagão, que trazia então a ruína ao povo de Israel. As pessoas estavam então adorando a esse Deus por intermédio da administração do rei Acabe e da sua esposa, a rainha Jezabel. E nós lemos nos versos anteriores, nos capítulos anteriores, que Deus então começou a executar o seu juízo sobre Acabe, sobre Jezabel, sobre os descendentes, através da instrumentalidade da vida deste homem chamado Jeú, e que nós intitulamos hoje na mensagem, Jeú, o carrasco de Deus. Acabe, o rei Acabe, ele foi um dos reis mais perversos e diabólicos em Israel. Ele foi um rei ímpio, um rei incrédulo, e em companhia da sua esposa, a rainha Jezabel, ele provocou muitos estragos à nação de Israel. Estragos administrativos e estragos espirituais na nação israelita. Ele foi uma espécie de anticristo, ou seja, um homem, um rei devotado a lutar contra a adoração do verdadeiro Deus de Israel.
como juízo sobre as suas ações. Deus então prometeu que não apenas o riscaria da terra, como também Deus traria o peso do seu juízo, o peso da sua mão sobre toda a sua descendência, de forma que ele não continuaria na linhagem do trono de Israel. O texto ainda fala que Deus executa o seu juízo pesado através deste homem chamado Jeú, que foi ungido para ser um novo rei em Israel. Ele era um executor da justiça divina. Acabe, na verdade, ele já havia morrido, já fazia 12 anos, mas mesmo com a morte de Acabe, ele tinha deixado um legado muito grande, uma descendência muito grande. No texto que nós encontramos aqui, a Bíblia fala que ele tinha 70 filhos. Isso pode parecer muito, mas isso não é nem um pouco impossível e nem estranho, porque o costume da antiguidade era a poligamia, ou seja, o homem ele poderia casar-se com mais de uma mulher. Era o costume da antiguidade, era o costume do Oriente Médio, essa forma de casamento, a poligamia. Então o rei, esse rei Acabe, ele tinha muitas mulheres, ele tinha essa liberdade e com certeza desses relacionamentos que ele teve, obteve-se aí essa grande quantidade de filhos, chegando a ser um número de 70. Podemos também entender que esses filhos não necessariamente seriam filhos mesmo de uma relação sexual de um homem para com a mulher, ele com uma de suas esposas, mas aqueles que estavam próximos ao trono, que seriam da sua descendência, ele era considerado como se fosse o pai. Então essa descendência é considerada como sendo filhos, mesmo não sendo filhos diretos, mas como tendo ele como tutor, como responsável, como sendo da sua linhagem, da sua descendência. Então ele é considerado como o progenitor, como o pai de todas estas pessoas. E estas 70 pessoas, elas foram eliminadas através da ação de Jeú. O texto fala que Jeú, então, ele escreve uma carta para a cidade onde estavam aqueles homens, onde estavam os administradores, o governador e aqueles que estavam cuidando desses possíveis herdeiros ao trono de Israel, esses que eram considerados como os filhos do rei Acabe. E ele então diz assim: olha, escolham vocês o mais capaz, o mais dotado, o que tem mais condições, e vocês então elegem ele, coloquem ele como rei e lutem por ele, porque eu estou indo contra vocês. Mas aqueles homens temeram essa palavra, já sabiam da fama de Jeú. Jeú já havia matado outros 2 reis, e eles então disseram: se 2 reis não puderam enfrentá-lo, sucumbiram perante a sua autoridade, quem somos nós para resistirmos à sua autoridade, para resistirmos ao seu poderio? Então eles disseram para o rei: olha, nós somos os teus servos, faz de nós o que bem entender fazer. Então o Jeú, quando soube dessas informações, escreveu uma segunda carta pedindo então para que esses que eram os filhos de Acabe, os descendentes, essas 70 almas, eles fossem mortos, eles fossem decapitados e as cabeças fossem enviadas a ele. E assim foi feito. Os homens decapitaram os 70 filhos do rei Acabe, enviaram as suas cabeças até Jeú, e Jeú então, nas portas da cidade, na entrada da cidade, ele fez 2 montes, um monte à direita, um monte à esquerda, e deixou até o dia seguinte. A intenção com esse ato era trazer o pânico, era trazer o medo, era trazer o pavor na cidade. Se de repente houvesse alguém entre eles que tinha a intenção ainda de se levantar para lutar, de pegar em armas para enfrentá-lo. Então essa foi a estratégia de Jeú para trazer o pânico, trazer o terror entre os homens da cidade, para que não viesse a enfrentá-lo. E
esses então foram os acontecimentos do texto narrado. A palavra de Deus diz também exatamente o seguinte: sabei, pois, que a palavra do Senhor não cairá por terra. Olha, aquilo que Deus fala, aquilo que Deus pronuncia, isso se cumpre, isso acontece. Então é necessário que nós tenhamos muito receio, é necessário que nós tenhamos muito temor, na verdade. É necessário que nós venhamos a avaliar a nossa conduta, o nosso comportamento, as nossas ações perante Deus, porque Deus, no tempo certo, na hora exata, Ele fará com que a sua justiça seja executada, como estava acontecendo aqui na família de Acabe. Ele prometeu que estaria fazendo com que não somente o rei Acabe, não somente a sua esposa, a rainha Jezabel, mas toda a sua descendência, todos os seus filhos, todos aqueles que seriam possíveis sucessores ao trono, Deus estaria trazendo o extermínio a essas pessoas, porque Acabe, com todos os seus familiares, foram rebeldes, desobedientes a Deus, e como consequência, Deus então executa o seu juízo, Deus pesa a sua mão. Se nós lermos o texto bíblico lá no primeiro livro de Reis, no seu capítulo 21, a partir do verso 19 a seguir, nós veremos Deus então, através do ministério do profeta Elias, trazendo essa sentença, trazendo esta palavra de peso, que Deus então faria justiça e que Deus então traria juízo à casa de Acabe. Passou-se o tempo e chegando então o momento, Deus então coloca em execução o seu plano e usa deste homem, Jeú, para ser o executor da sua justiça. A Bíblia diz também lá no livro de Mateus, no seu capítulo 24, no verso 35, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Então, amado ouvinte da palavra de Deus, eu volto mais uma vez a repetir, com Deus não se brinca. Não podemos brincar com a majestade, com a glória, com a santidade. Nós não podemos brincar com a presença e na presença de Deus, porque Deus, Ele executa a sua justiça. Saiba, porém, que antes de Deus executar a sua justiça, Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, Ele vai dando tempo ao tempo. Ele vai nos chamando a atenção, Ele vai nos exortando, Ele vai nos orientando. Deus sempre levanta um e outro para nos colocar no caminho, para nos trazer ao caminho reto, ao caminho da justiça. Mas quando nós, à semelhança de Acabe, não queremos ouvir a Deus, mantemos o nosso coração duro e nos fazemos surdos à voz de Deus, então Deus que não mente, e Deus que faz com que a sua palavra seja fiel e verdadeira e que se cumpra exatamente como Ele predisse, então Deus a executa, Deus executa o seu juízo. Aquilo que Deus promete, Deus cumpre. Aquilo que Deus fala, Ele executa. Então, que possamos nós analisarmos a nossa vida, analisarmos a nossa conduta, analisarmos o nosso caminho, fazermos realmente uma autoanálise de como estamos na presença de Deus e nos acertar com Deus. Que possamos nos voltar a Deus, pedir perdão, pedir misericórdia, aplainar os nossos caminhos e mantermos uma conduta adequada, uma conduta agradável aos olhos do Senhor. Se você não sabe como fazer isso, peça a Deus em oração: Senhor, me orienta, me ajuda. Eu quero ser reto, eu quero ser sincero, eu quero ser agradável aos teus olhos. Eu sei que eu sou imperfeito e em mim não habita nenhuma bondade, mas pela tua misericórdia, ó Deus, realiza a tua bondade sobre a minha vida. Muda os meus pensamentos, muda os meus passos, muda o meu coração, muda o meu destino, orienta-me, ajuda-me, porque eu reconheço, ó Deus, que sou necessitado, eu reconheço, ó Deus, que sou carente de Ti,
E eu entendo, ó Deus, que sem Ti eu nada posso fazer. Portanto, Senhor, guia os meus passos e que a minha conduta de vida em todas as áreas, em todos os sentidos, sejam conduzidos e orientados pelo Teu Santo Espírito. Faça isso, ó Deus, que estas sejam as Tuas palavras em suas orações, em suas petições ao Senhor. Não fique pedindo a Deus apenas por proteção, não fique pedindo a Deus apenas por bens materiais, não fique pedindo a Deus apenas bênçãos, mas peça a Deus também uma orientação para que você tenha uma conduta agradável aos olhos do Senhor, para que você seja próspero, para que você seja abençoado, para que Deus possa acrescentar a você tudo aquilo que você precisa e necessita. E para que também a mão de Deus não venha pesar sobre a sua vida, porque terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E com Deus, de fato, não se brinca. O peso da mão de Deus é um peso insuportável. Então que nós possamos recorrer aos braços do Senhor enquanto ainda há tempo e suplicarmos pelo seu perdão e pela sua misericórdia, antes que seja tarde demais e Ele levante-se contra a nossa vida um Jeú, um carrasco, para que possa, através desta vida ou através de alguma circunstância, porque este Jeú em nossa vida, ele não precisa ser exatamente uma pessoa, mas ele pode ser uma circunstância que venha nos afligir, que venha nos trazer um mal do qual nós não podemos fugir dele. Mas enquanto há tempo, vamos nos voltar para Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, em o nome do Senhor Jesus. E agora eu gostaria de orar em favor da sua vida e também em favor da sua família. Deus Santo, Deus Poderoso, nesse instante abençoa esta vida, abençoa este amado ouvinte da Tua Palavra. Que a Tua justiça, Pai, seja executada, mas, ó Deus, que ela seja executada sobre os filhos da desobediência. Mas nós, ó Pai, queremos sermos obedientes, queremos ser filhos obedientes para estarmos debaixo da bênção do Senhor. Que a Tua bênção possa atingir as nossas vidas, que a Tua bênção possa atingir o nosso lar, a nossa família, a nossa descendência, e não a maldição, mas que a Tua bênção nos alcance. Senhor, conduza o nosso pensamento, conduza, ó Pai, a nossa vida e que nós possamos, ó Pai, termos uma conduta santa, agradável e piedosa em Tua presença. Senhor, é o que eu oro nesse instante, grato por tudo, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e continuem todos na presença de Deus e que a paz do Senhor seja realmente reinando poderosamente, continuamente sobre a sua vida e sobre a sua família. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro, onde estaremos discutindo e falando mais sobre a Palavra de Deus.